Glória a Deus, é muito bom poder estar aqui juntos mais uma vez e para estudar a palavra de Deus. Confesso que eu amo estudar a palavra de Deus, porque eu entendo dessa forma. A Bíblia Sagrada, ela é uma mina de tesouro, uma mina de ouro. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós cavamos nesta mina, nós encontramos pepitas de ouro maravilhosas. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos o tesouro da palavra de Deus, para que possamos juntos crescer no conhecimento da graça do nosso Deus. E vamos dar continuidade àquela série de estudos que nós iniciamos sobre o tabernáculo. Há 2 semanas atrás, nós iniciamos. Na semana passada, nós falamos sobre o átrio, né? Nós estamos estudando sobre o tabernáculo de Moisés e nós, então, vamos analisar cada parte, cada utensílio do tabernáculo. Ou seja, através desse estudo, nós vamos viajar, né? Usando aí pelas páginas da Bíblia, nós vamos viajar e entrar pelo tabernáculo. Nós já entramos pelo átrio, entendemos as finalidades, o simbolismo da cortina que cerca o tabernáculo, onde proporciona um espaço interno, como se fosse um quintal de uma casa, e esse quintal ou melhor, a Bíblia chama de átrio ou pátio, né? Algumas versões vêm como pátio, outras versões falam sobre átrio. E dentro do átrio nós vamos encontrar também, além do tabernáculo em si, nós vamos encontrar dois utensílios. Quando nós entramos pelas portas do átrio, nós nos deparamos com o altar do holocausto. E é sobre ele que nós vamos estudar hoje. Dentro do átrio tem o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto, entre o altar do holocausto e a tenda, há uma bacia grande para fazer a purificação, a pia da purificação. Mas hoje nós vamos nos ater sobre o altar do holocausto, tá bom? Então, abra sua Bíblia, nós vamos aprender sobre o altar, sobre como ele era feito, os materiais que era feito, o simbolismo desse material e o que ele aponta para nós. Qual é a mensagem desse altar para nós como Igreja de Cristo? Afinal de contas, nós estamos estudando o tabernáculo, que é uma tipificação, um simbolismo, melhor, daquilo que seria a Igreja de Jesus Cristo. Então, nós vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, lá no capítulo 27, onde nós encontramos a descrição do altar do holocausto. Êxodo, capítulo 27, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, ok? Achou aí a sua Bíblia? Êxodo, capítulo 27, do verso 1 ao 8, diz assim: E farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas
para recolher as suas cinzas, as suas pás, as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros. Todos os utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede ergue até o meio do altar. Melhor, vou ler de novo o verso 5. E porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chega até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e o cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam em ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Glória a Deus. Vamos orar? É bom, né? Orar para que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele fale aos nossos corações. Oremos. Pai querido, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudo, de aprendizado da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, de maneira que possamos compreender o propósito das Sagradas Escrituras e assim aplicá-las em nossas vidas. Fale conosco, Espírito Santo. Necessitamos da Tua orientação, necessitamos de Ti. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que 2 tipos de material foram usados na confecção do altar: madeira de cetim e cobre. Inclusive os utensílios eram feitos de cobre. Nos estudos passados nós aprendemos que a madeira de cetim ela simboliza o ser humano. É uma madeira que é difícil de ser trabalhada, uma madeira que não tem valor comercial muito grande, uma madeira que é também resistente à ação de pragas, né? Resistente contra a umidade, e então, por ser difícil de ser trabalhado, era uma madeira que resistia ao tempo, uma madeira dura. E mesmo assim foi o que Deus escolheu para a confecção de todos ou grande parte dos utensílios do tabernáculo. Sendo que aqui o segundo material é o cobre. O cobre então aponta para o juízo de Deus. E o altar de sacrifício ele é feito todo de madeira e de cobre, revestido de cobre. É vamos colocar aí a grosso modo, né? Uma caixa, diz o texto aqui na minha versão, de 5 côvados de largura e 5 côvados de comprimento, quadrado, e 3 côvados de altura. 5 côvados representa aí mais ou menos 2,25 metros. Então, é um quadrado de 2,25 metros por 2,25 metros. E a altura de 3 côvados. 3 côvados corresponde mais ou menos a 1,35 metros. Então, é algo, de uma certa forma, grande, de forma que dentro desse altar era oferecido as ofertas queimadas, ou seja, os sacrifícios que eram degolados, as ovelhas, os bodes, os cordeiros, que eram degolados e queimados em cima desse altar. Por isso é chamado altar do holocausto, porque além da vítima ser degolada, o seu sangue era derramado, parte do sangue era recolhido e o corpo do animal, que era a vítima do holocausto, era queimado sobre esse altar.
Então a gente viu a questão da descrição, da confecção. Mas o altar do holocausto era usado praticamente quase todos os dias, ou melhor, todos os dias, para vários tipos de liturgia, onde se fazia sacrifício, tanto pelos pecados, como também sacrifícios, assim, sacrifícios pacíficos, como descreve a palavra de Deus. Sacrifícios pacíficos. O que seriam os sacrifícios pacíficos? Seriam um sacrifício de adoração, geralmente em ação de graças, por conta de uma colheita abundante, ou por conta de uma bênção, pela dádiva recebida de Deus. Então oferecia sacrifícios no altar em cheiro suave, como uma oferta em gratidão, né, para Deus. E de todos os tipos e todas as formas litúrgicas de se fazer os sacrifícios, nós podemos classificar em dois grandes grupos: sacrifícios pelos pecados e sacrifícios pacíficos. E os sacrifícios pelos pecados eram sacrifícios onde se obtinham, se clamava a Deus pelo perdão pelos pecados. E aí, de acordo com o tipo de pessoa, ou era para toda a nação, como no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ou por um pecado voluntário, de alguém que pecasse voluntário, depois essa pessoa se arrependia, então ela oferecia sacrifícios nesse altar, ou sacrifício pelos príncipes, aquelas pessoas de autoridade, quando pecava também tinha a sua liturgia, né? O que diferenciava a liturgia de um sacrifício para outro eram os tipos de oferendas que se fazia nesse altar. Sacrifícios pela nação. E eu quero então destacar esse sacrifício pela nação, chamado Dia da Expiação, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Depois a gente vai estudar sobre esse lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, para oferecer sacrifício por toda a nação, clamando ao Senhor perdão por toda a nação. A principal missão, a principal função sacerdotal é a intercessão. Então, o sumo sacerdote intercedia por toda a nação. E eu gostaria então de destacar esse sacrifício, que era o dia da expiação, porque era o principal sacrifício que se fazia, que se oferecia sobre este altar. E sobre isso, eu quero ler no livro de Levíticos, e te convido a você abrir aí no livro de Levítico, lá no capítulo 16, Levítico, capítulo 16, onde nós encontramos o relato, o ensinamento, a orientação sobre esta festa. Era uma festa que se fazia e onde se oferecia o principal sacrifício sobre o altar do holocausto, que era no dia da expiação, tá? Onde se clamava pelo perdão de Deus para toda a nação. E Levítico, abre aí sua Bíblia, Levítico, no capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 29. Levítico, capítulo 16, verso 29, diz assim: E isto vos será por estatuto perpétuo. Preste atenção. Estatuto perpétuo significa para sempre. Para sempre. Isso é algo que a gente precisa chamar atenção. Esse sacrifício seria para sempre, tá? Esse tipo de sacrifício. E a gente vai ver o porquê disso. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês
aos 10 do mês afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se oferecerá, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. Pela segunda vez, Deus enfatizando. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Interessante que Deus enfatiza 3 vezes que isso tem que ser estatuto perpétuo, ou seja, uma ordenança para sempre. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, além de fazer expiação pelo santuário, ele tinha que fazer expiação pelos sacerdotes e pelo povo. O autor aos Hebreus nos traz esta explicação. E eu gostaria então de compartilhar contigo o que o autor aos Hebreus nos fala sobre isso. Então vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, tá? Hebreus. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1. Olha só o que diz. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, ou seja, está falando aqui sobre o tabernáculo. Porque um tabernáculo estava preparado e o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa dos pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, e que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda ao redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, no primeiro santuário, tá? Cumprindo os serviços. Mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Vamos entender isso aqui. Tá? O tabernáculo, ele era uma tenda e dividido em 2 ambientes. No ambiente maior,
de entrada, era o ambiente de entrada. Então, dentro desse ambiente, estava à direita de quem entra a mesa dos pães da proposição, à esquerda de quem entra o candelabro de ouro e à frente o altar de incenso. Depois, então, vinha um véu muito grosso, muito espesso esse véu, e depois do véu, então, esse segundo ambiente que a Bíblia chama de Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. E nesse segundo ambiente, a arca do concerto. Sendo que os sacerdotes, os levitas, que trabalhavam ali sob a responsabilidade do sumo sacerdote, poderiam entrar nesse primeiro ambiente para fazer os serviços. Que serviços seriam esses? A troca dos pães da proposição, mantendo as lâmpadas do candelabro acesa e o altar sempre com as brasas também acesas, para ali fazer orações queimando incenso. No segundo ambiente, no Santos dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e uma vez por ano, que era o dia dessa festa do perdão, ou seja, o dia de Yom Kippur, onde ele ia para interceder pela nação, para clamar pelo perdão de Deus. No entanto, ele fazia praticamente duas entradas. A primeira entrada era para clamar por perdão por si e pelos sacerdotes. Depois, ele fazia outros sacrifícios. Primeiro, ele fazia um sacrifício, clamando pelo perdão, e ele apresentava, ele ia diante da arca do concerto com uma bacia com sangue. E ali ele espargia com um polegar da mão direita e espargia o sangue sobre a arca do concerto. Ou seja, oferecia sangue da vítima que foi oferecida lá no altar do holocausto. Então ele primeiro ia para pedir perdão por si e pelos sacerdotes. Depois ele voltava, oferecia outro sacrifício neste altar do holocausto, para agora, numa segunda entrada, tudo nesse dia, numa segunda entrada ele oferecer sacrifícios pela nação. Então ele espargia com o polegar direito, espargia sobre o altar o sangue, clamando a Deus perdão pela nação. Então ele oferecia tanto por si, pelos sacerdotes, como também pela nação. Sobre este altar do holocausto, então, se oferecia a vítima desse sacrifício. E esse altar do holocausto, então, aponta para o futuro, que é a igreja. E esse altar do holocausto, ele aponta para dois tipos de sacrifícios. Tá? Dois tipos de sacrifícios que a igreja iria presenciar. Dois tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício, que esse altar do holocausto, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem para que você venha. Por enquanto eu não tenho esse recurso de colocar uma imagem no vídeo, mas eu tenho aqui uma foto para que você veja o altar do holocausto, tá ok? Me aguarda que já volto. Aqui, já voltei, coisa rápida. Vamos lá. O altar do holocausto. Deixa eu ver aqui uma imagem para que você possa visualizar melhor esse móvel, tá? Aqui. Dá para ver? Esse então é o altar do holocausto, ok? Onde ali
se oferecia a vítima e a queimava, tá? Então, a vítima do holocausto era queimada sobre o altar. Dá para perceber aí os utensílios, a vara na lateral, para o transporte do altar, as bacias, os jarros, na lateral também os garfos, né? Aqui, encostado aqui os garfos. Então essa ilustração nos deixa compreender melhor as pontas nos 4 cantos do altar, né? Então deu para visualizar, né? Pronto. Então vamos dar continuidade. Esse altar aponta para 2 tipos de sacrifícios que a igreja iria presenciar. O primeiro sacrifício que esse altar aponta, esse altar, ele simboliza o sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Então, o altar, ele traduz, vamos assim, ele seria o que nós podemos chamar de sombra daquilo que seria futuramente a mensagem da cruz. O altar do holocausto, ele é uma representação do que seria mais tarde a mensagem da cruz. Ou então podemos dizer que a mensagem do altar do holocausto iria se transformar na mensagem da cruz. A mensagem, o simbolismo do holocausto aponta para a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela tem 2 vertentes. Ela, primeiro, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ver algumas passagens que falam sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Primeiro, quero então te convidar deixa eu ver aqui, Efésios. Abra aí sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Olha que coisa linda, a palavra de Deus nos mostra. Efésios 5. Glória a Deus. Efésios 5, verso 2. Efésios 5, verso 2, que diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sacrifício a Deus em cheiro suave. Aponta para o altar do holocausto. Porque no altar do holocausto, a vítima que era queimada, a fumaça que subia, tá? Aquele cheiro era agradável a Deus. É um cheiro suave, agradável a Deus, tá? Então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por expiação, sacrifício expiatório por nós. Interessante que na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue, e o sangue aponta para sacrifício expiatório, né? E eu quero confirmar isso, eu quero voltar lá para o Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, no livro de... Deixa eu ver aqui. Levíticos, capítulo 17, tá? Levítico, capítulo 17, verso 11. Melhor, 10 e 11. Levítico 17,
Nós estamos estudando, então é necessário a gente conferir e acompanhar a palavra de Deus. Então, não se preocupe, estudo, nós precisamos ter a Bíblia aberta, acompanhar na palavra de Deus, que é a nossa base, a nossa referência. Aprendemos pela palavra de Deus. Levítico, capítulo 17, verso 10 e 11, diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Preste atenção, olha só Deus falando. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Que altar é esse? Onde sangue era apresentado a Deus. E interessante que diz aqui, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Deus está dando o sangue sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando a vítima do holocausto era degolado, recolhia-se parte desse sangue. Uma parte era apresentado lá no Santo dos Santos, e a outra parte era queimada junto com o corpo da vítima, para fazer expiação. Você entende agora por que Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue? Porque, como diz aqui, a alma da carne está no sangue. Jesus derramou o seu sangue, Jesus derramou então a sua alma, ele entregou a sua vida por nós. E o Monte Calvário se tornou um altar para Deus, para que ali Jesus Cristo cumprisse esse sacrifício perfeito, eterno, o sacrifício do holocausto. Lembra que nós lemos lá em Levítico capítulo 16 que esse sacrifício seria eterno, o sacrifício do perdão seria eterno. Sim, Jesus eternizou esse sacrifício. A nação de Israel não cumpre mais esse sacrifício. Tem até a intenção de voltar a realizar esse tipo de sacrifício, né? Isso aí é tema para um outro estudo. No entanto, em Jesus Cristo, Deus eternizou esse sacrifício. Jesus realizou um único sacrifício. A nação de Israel, segundo os sacerdotes, teria que fazer sacrifícios anuais, todo ano. Mas em Jesus Cristo, esse sacrifício foi realizado uma vez só. Um único e perfeito sacrifício, e foi eternizado. Um único sacrifício que agora tem poder eterno. Eternizou-se cumprindo a palavra de Deus, que seria estatuto perpétuo. Jesus Cristo, então, cumpriu esse ritual do altar do holocausto. Vamos ver outro versículo? Agora em 1 João, capítulo 2, verso 2. 1 João, capítulo 2, verso 2, que diz, 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 2, que diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Outra passagem,
verso 9, voltando lá para Hebreus 9, eu quero voltar para Hebreus 9 e quero ler a partir do verso 11. Hebreus 9, verso 11. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Lembra que foi dito? Ele efetuou uma eterna redenção, cumprindo a palavra de Deus, que aquele sacrifício pelo perdão tinha que ser perpétuo, ou seja, eterno, para sempre. Então Jesus efetuou uma eterna redenção, porque o sangue dos touros e dos bodes e a cinza das novilhas, espargidas sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo efetuou uma eterna redenção. Se o sangue de um bode já conseguia purificar a carne de um pecador, quanto mais o sangue de Cristo. O altar do holocausto aponta para o sacrifício de Jesus. Mas lembra que foi dito que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si e por toda a nação? O altar do holocausto, que aponta para a mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus, nos mostra o sacrifício não só por uma nação, mas também agora por toda a humanidade. No entanto,